A paz e a graça do Senhor Jesus, a paz do Senhor a você e toda a tua família. Graças a Deus estou melhor. E se essa pregação passar de 10 minutos, se você estiver vendo ela pelo Quai, você consegue ver o restante dela lá no canal de YouTube. Canal de YouTube, meu canal, basta você pôr lá João Batista, pregação desperta, tu que dormes, que você vai me encontrar lá, tá bom? Eu quero deixar hoje para nós, para mim e para você, um versículo da palavra de Deus que trata do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira parte aqui eu quero falar do nosso corpo. A palavra de Deus ela é bem séria sobre nós preservar esses três componentes da nossa vida que são importantes para nós, que é corpo, alma e espírito, que sejam conservados para o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o nosso corpo deve ser um sacrifício vivo, como eu gosto muito de dizer em muitas mensagens, lá em Romanos 12, versículo 1, diz assim: Rogo, pois, irmãos, que pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, irmão, no sentido espiritual, o nosso corpo pertence a Deus e ele é considerado o templo de Deus. Então, é uma das maiores bênçãos que recebemos quando viemos à Terra, foi receber o corpo físico. Então, esse nosso corpo, irmão, ele pertence a Deus, ele não pertence a você. Então, por isso nós devemos conservar, além da alma e do espírito, o nosso corpo. E nós devemos oferecer esse corpo nosso aqui, irmãos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas de que forma eu vou fazer com esse corpo aqui seja preservado, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Obedecendo a palavra do Senhor. Que este corpo nosso aqui não pode ter marca nenhuma alguma. Alguém um dia perguntou a mim se crente podia fazer tatuagem. Eu falei que não, porque esse corpo pertence a Deus. Lá em Levíticos, eu não sei qual passagem lá, fala que o nosso corpo não deve ser marcado com marca nenhuma, porque é abominável ao Senhor, né? Então como faço, pastor? Mas se você aceitou Jesus Cristo antes do seu tempo de ignorância, você já tinha a marca de uma tatuagem, antes do seu tempo de ignorância, você não teve dinheiro, às vezes não tem dinheiro suficiente para pagar aquela tatuagem, que é caríssimo. Então Deus não leva em tempo de ignorância. Mas se você é cristão hoje, conhecedor da palavra do Senhor, e fazer tatuagem, você está contra a lei do Senhor. Você está marcando uma coisa que não pertence a você. Este corpo pertence a Deus. Então por isso nós devemos, oferecer esse corpo nosso vivo, santo, agradável, que é o vosso culto racional, nosso entendimento está sempre em espírito, agradecendo a Deus por tudo a nossa vida, porque este corpo aqui, ele pertence ao Senhor. Então por que nós não podemos prostituir? Nós não podemos viver a lascívia, nós não podemos viver aí moralmente andando aí desmoralizado de qualquer forma. Por quê? Porque este corpo pertence a Deus. E Deus manda que nós tenhamos preservar este corpo. Esse corpo não devemos mostrar para ninguém, somente quem é o cônjuge que é casado, sim, mas referente a um sacrifício santo, agradável a Deus, nós devemos preservar esse corpo para o Senhor, porque o dia da vinda do Senhor, Ele está dizendo, nós precisamos preservar o nosso corpo.
Então a Bíblia é bem clara. E como eu vou oferecer esse sacrifício vivo? É a obediência a Deus. Ser separado das coisas do mundo. Falar, não, eu não vou fazer isso porque este corpo que pertence ao Senhor. Então por que a palavra de Deus diz que aquele que destruiu o templo do Senhor, este corpo, Deus o destruirá? Mas como que eu vou destruir o meu corpo? É fácil. Eu, no tempo da minha ignorância, eu estava destruindo o meu corpo com bebidas. A pessoa entra aí no mundo do alcoolismo, é uma droga social, mas uma droga que tem matado milhares e milhares de homens, de mulheres, que é viciado hoje em cachaça, em cerveja. Então você está destruindo o seu corpo. Você, mas não faz mal nenhum. Mas quando você chegar à velhice, aquilo que você plantou no seu corpo, você vai colher depois. Aí por que muitas pessoas hoje, às vezes, no final da vida dele tem aí úlcera, tem aí muitas coisas, porque ele não tem cuidado do corpo dele, enfia aí nas drogas, na prostituição, pega doenças incuráveis. Por quê? Por causa da desobediência a Deus. Então este corpo deve ser conservado para o Senhor. E vamos falar um pouquinho da alma, que a palavra de Deus diz que nós devemos ao mesmo Deus vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo. Eu falei do corpo, vamos falar da alma agora. A alma é uma identidade individual de uma pessoa. A alma também é a vida da pessoa. Cada pessoa é uma alma com a personalidade única. Quando Deus deu a vida ao homem, ele se tornou ser vivente. Se você ler lá em Gênesis 2:7. Então a alma permanece depois da morte física. Equivale à personalidade e o sentimento de uma pessoa. É um dos mandamentos deixados por Jesus, amar a Deus com toda a tua alma, coração e entendimento. Toda alma precisa de salvação e Jesus é o único que tem poder para salvar. Então a alma, ela vem, traz para nós aí os sentimentos, a alma traz para nós emoções, às vezes nós choramos, Então a alma, ela não morre. Quando a pessoa desceu ao pó da terra, que é o fim de nós, toda a humanidade, então a alma ela fica. Mas a Bíblia fala assim, quando Jesus falou sobre a parábola do rico e do Lázaro, você pode ver que a alma dele estava consciente. Muitas pessoas falam que ali é uma palavra, uma coisa, mas eu acredito assim no inferno. O inferno existe, viu? O inferno é lugar de sofrimento eterno, e lá, quando o homem estava lá, ele lembrou o que ele estava feito aqui na terra. Ele lembrou da sua vida aqui na terra. E lembrou também dos seus 5 irmãos. Falou, olha, pai Abraão, manda alguém lá, ou então ressuscite Lázaro, para que avise os meus irmãos, para que eles mudem de vida. Porque eles vêm ter ali, oferecer sua vida, um sacrifício santo, agradável ao Senhor, para não vir para esse lugar de tormento. Sabe qual foi a resposta do pai Abraão? Lá tem o profeta, lá tem a lei, lá tem o Moisés. Vamos pôr no dia de hoje. Hoje tem a palavra do Senhor, tem a Bíblia para nos orientar, tem pregações nas redes sociais, tem pregação aí em todo momento, no lugar que você for, tem alguém pregando sobre a volta de Jesus, sobre a santidade. Então ninguém está inocente disso, irmão. Se alguém de lá morrer e vir cá, as pessoas também não vão acreditar. Mas a palavra está aí para testemunhar que existe vida depois da morte. Ou céu ou inferno. Qual lugar que nós vamos escolher? É claro que todo mundo quer escolher o céu. Mas para isso nós precisamos de renúncia. Nós precisamos de oferecer a nossa vida um sacrifício santo, agradável ao Senhor. E não conformar com este mundo, com esse século. Não conformar com a mentalidade desse povo hoje em dia. Porque aquilo que é certo para nós, para eles é errado. Então nós vamos continuar com a palavra do Senhor. Sempre eu falo, mas você quer servir a Deus com integridade? Hoje é como você andar na contramão, espiritualmente falando. Mas eu continuo andando na contramão deste mundo, não conformando com este mundo, porque eu sei que a vida eterna me espera, um lugar de vida eterna, de gozo, de paz. Então por isso eu me escolhi a santificar o meu corpo, minha alma, o meu espírito para o Senhor,
porque o dia da vinda do Senhor está próximo. Vamos falar também do espírito humano, que a palavra de Deus diz que nós devemos conservar o nosso espírito. Olha, que seja conservado para mim, conservado, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. O que é o espírito humano? Nós lemos a palavra de Deus, o espírito humano é a parte imaterial do homem. A Bíblia diz que o espírito humano é o próprio sopro de Deus, do Todo-Poderoso, que foi soprado no homem no início da criação. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas suas narinas, e o fôlego da vida tornou-se alma vivente do homem. Então o homem se tornou alma vivente quando Deus fez o homem ali do pó da terra, aquele boneco sem vida, mas Jesus soprou nas narinas do homem e ele tornou-se alma vivente, aonde que o homem tem o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, que o dia que ele morrer, o Espírito volta para Deus. Então o espírito humano, ele foi danificado na queda, quando Adão pecou, a sua capacidade de comunhão com Deus, ela foi quebrada. Então Adão quebrou aquela comunhão espiritualmente que ele tinha. Adão não morreu fisicamente naquele dia, mas morreu espiritualmente. Desde então o espírito humano tem sofrido os efeitos da queda. Mas quando permitimos que o Espírito de Deus lidere as nossas vidas, o Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Lá em Romanos 8,16 diz assim: como filho de Deus, não somos mais liderados por nosso próprio espírito, mas pelo Espírito de Deus, qual nos conduz à vida eterna. Irmão, a Bíblia, quando você lê lá, aqui mesmo onde eu li, 1 Tessalonicenses 5,23, é bom você prestar atenção nisso, que quando é que o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo o vosso espírito. O espírito que está com letra minúscula. Esse espírito de letra minúscula, quando Davi fala, somos nós. Quando fala do Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus é letra maiúscula. Então o nosso espírito, que é espírito minúsculo, o nosso espírito que é o fôlego de vida que Deus deu para mim e para você, ele tem que ter um elo com o Espírito Santo de Deus. Se esses dois não tiver um elo, um acordo junto, o Espírito Santo de Deus ele não estará conosco. Desculpa falar para você que vier fazendo toda a imundícia na sua vida aí, faz o que bem entender da sua vida, eu falo para você que o Espírito Santo de Deus, ele está separado de você. Mas quando você aceita Jesus Cristo como seu único Salvador e que você preserva aí a sua alma, o seu espírito, um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, quando você aceita Jesus, você renuncia a esse mundo, como está escrito lá em Romanos 12, que não conformei com esse século, com o modo que esse povo vive, mas quando você tem um conhecimento espiritualmente da palavra do Senhor, que precisa ter uma comunhão com Deus, então o Espírito Santo de Deus está afastado. Mas quando você quer buscar a Deus, renunciar ao mundo, o Espírito Santo vem no seu espírito e faz um L. Ele está conectado com você o tempo todo. É o Espírito Santo de Deus que nos convence do erro, nos convence do pecado e nos convence da nossa vontade dessa carne, que essa carne só quer prazer do mundo, essa carne só quer comer, beber e sexo, quer fazer a vontade. Então a palavra de Deus diz que nós temos que ter uma renúncia sobre isso. Se você tem uma renúncia sobre isso, com certeza a presença do Espírito Santo de Deus estará na sua vida. Pense bem, olha lá, muita gente fala que Deus só quer o coração. Aqui Deus está pedindo seu coração. Olha, eu vou ler mais uma vez para você. O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Só uma parte do coração? Não. Só uma parte do corpo? Não. Só a alma? Não. Manda que nós devemos preservar espírito e a alma e o corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
A minha maior vontade, o meu desejo, a vontade de Deus, o desejo de Deus é que você renuncie a este mundo e aceite Jesus Cristo o quanto mais rápido possível, porque Jesus está voltando. Como está a sua vida? Como você tem conservado a sua alma, o seu espírito, o seu corpo? Qual modo de vida você tem vivido na face da terra? Que sem santidade ninguém verá o Senhor. Você pode ser um crente, até crer, mas se você não tiver santidade, se você não tiver comunhão com o Espírito Santo de Deus, se você não tiver deixar aqui a doutrina, o ensinamento da palavra de Deus, faça a vontade de Deus, não a sua vontade. Se você fazer a sua vontade, você está fora dos planos de Deus. E outra coisa eu quero dizer para você, para se tornar filho de Deus, como está escrito em Romanos 8,16, como filho de Deus, você tem que aceitar Jesus. Você tem que deixar ser a criatura caída de Adão e aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. A palavra de Deus diz lá em Evangelho de João 1,12, que Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Israel rejeitaram Jesus, eles rejeitam até hoje. Mas a palavra de Deus diz que todos aqueles que confessar Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você tornará um filho de Deus. Até eu vou dar uma pausinha aqui, eu vou ler lá para você se tornar um filho de Deus. Espera um pouquinho aí. Aqui no Evangelho de João, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumbia todo homem que vive no mundo. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Veio para que era seu, e os seus não receberam. Está falando do povo de Israel. Agora, olha aqui. Mas todo quanto receberam, deu-lhe poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, irmão, para você ser filho de Deus, você tem que aceitar Jesus Cristo como seu único Salvador, o único Deus Todo-Poderoso. Não existe outro Deus para você ser salvo. Aqui refere à totalidade do mundo, se refere aqui à sociedade, que queria viver independente de Deus, independente da sua palavra, pessoas viver com as suas formas e pensamento como está hoje. Então nós precisamos viver conforme a palavra do Senhor para se nós tornar ser filho de Deus, E somente aquele que crê no nome de Jesus Cristo, que recebe Ele como seu Salvador, aquele que nasce de novo, ele se torna filho de Deus. Então eu deixo essa palavra com você. Você quer ser um filho de Deus a partir de hoje? Aceite Jesus como seu Salvador e você terá a garantia da sua vida eterna. Porque você tem corpo, alma e espírito. Conserve eles bem conservados. Nós somos sal da terra. Então o sal veio para conservar a carne. E esse sal que eu estou falando para você da Bíblia é Jesus Cristo. Conserve o seu corpo, a sua alma e seu espírito para você ter garantia da vida eterna em Cristo Jesus. Não tem outro Deus. Não existe outro Deus que leva você até o Pai. Somente o único chama Jesus Cristo. Aquele que veio para salvar a humanidade. Deu sua vida lá na cruz do Calvário em favor da minha vida, da sua vida, e nós reconhecer como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Leia a Bíblia, porque o homem natural não compreende as coisas espirituais, mas como o homem se torna espiritual e tem um elo com Deus, com o Espírito Santo de Deus, quando você lê a Bíblia, você vai compreender as coisas espirituais, como elas devem ser vividas na nossa vida. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem. Que Deus abençoe você
e toda a tua família. Aleluia.